foi um prazer, uma felicidade, uma honra poder estar com o meu filme Personal Vivator aqui nessa mostra. Eu sou uma grande fã, né, de sci-fi e também sair um pouco, né, desse lugar, né, de gênero, raça, né, e falar um pouco de gênero quanto filme mesmo, né, e acho muito bacana. Bom, como é que é produzir, né, sci-fi aqui no Brasil? Assim, eu fui realmente bem ousada, né, assim, porque eu não tinha nenhum recurso, né, nem de dinheiro, nem tecnológico para fazer um filme, né, de ficção científica. Quando eu pensei o Personal Vivator, inicialmente a minha ideia era falar sobre questões sociais, mas agora eu estou ouvindo a minha voz. Era falar sobre questões sociais de uma maneira crítica, mas sem ser didática. E por isso que eu escolhi o gênero ficção científica para poder falar disso, porque aí a gente poderia ir para um lugar mais fantástico, assim, né? Enfim, trazer esse estranhamento, né, pro filme e acho que até facilitou a compreensão da crítica, né? No final das contas, eu não sei se todo mundo viu o filme aqui, o Personal Vivator, mas é um curta de 20 minutos com o Fabrício Boliveira, que ele faz um ET que vem à Terra para fazer uma pesquisa sobre o comportamento humano, e ele se disfarça de documentarista, né, para poder conhecer as pessoas aqui no Rio de Janeiro, né? Ele escolhe a cidade do Rio para iniciar a pesquisa, e aí ele encontra algumas pessoas, né, uma mulher de classe média, mãe de família, tem uma filha e tem uma empregada, e aí ele, no primeiro momento, não entende bem aquela relação, né? E aí ele vai cada vez mais se adentrando na vida dessas mulheres e aí tem vários desdobramentos, né? Então, eu acho que quando eu escolhi transformar esse personagem no ET, foi justamente nesse sentido, assim, de trazer essa distância, né? Eu acho que se ele fosse um cidadão comum, ou até um documentarista mesmo, ou, né? Até um documentarista, né, de verdade, humano, de verdade, acho que o filme não seria tão interessante, assim, né? E eu acho que como levando para esse lado, assim, né, fantástico, né, um extraterrestre que vem à Terra e olha as coisas de uma forma mais objetiva do que nós mesmos, né? Então, assim, acho que isso intensifica a crítica que eu queria passar no filme, né? E a gente não tinha, né, como eu falei, é um filme guerrilha, né? A gente não entrou com projeto em nenhum edital, coisa do tipo, né? Não tinha dinheiro nenhum. Então, juntei amigos, né, dispostos a entrar nessa loucura, né, nessa nave, e deu certo. Então, assim, no primeiro momento eu fiquei pensando como é que vai ser, né, a caracterização desse personagem, que é um ET, né? Eu queria, obviamente, né, fazer uma coisa espetacular, né, com efeitos, né, mas não tinha a menor condição, então a gente partiu para o barroquismo. Mas, assim, com algumas referências. Eu pensei muito... A minha referência maior, nesse caso, foi o Blade Runner, mas é óbvio, eu não tinha, né, a gente não tinha a infra, né, para fazer aquela direção de arte espetacular, né? Mas aí a gente pensou numa coisa mais nos neons, né, do filme, e numa coisa meio pós-punk, né, enfim. E aí o artifício que a gente usou para transformar aquele personagem, levar um estranhamento para o personagem, foi o uso de maquiagem de neon, assim, simples assim, ficou uma coisa meio fashion, meio barroca, mas funcionou, assim, acho que visualmente é interessante. Quase um estudo antropológico do brasileiro. Sim, totalmente. E eu acho que é isso, eu não sei, o filme é de 2014, né, ele está rodando até hoje, ele não para, todo mês, assim, pelo menos tem uma exibição do filme em algum lugar. E as pessoas gostam muito, né? Então, eu acho que isso prova que a gente tem um público interessado, né, nessa temática, né? Os nerds como eu, né, que eu fui uma criança nerd, eu sou uma criança dos anos 80, 90, então, assim, eu assisti tudo, né, desde
do Blade Runner que eu já citei, até, enfim, toda Star Trek, tudo. Então, acho que existe esse público aqui que está ávido, né, para ver produções, né, de ficção científica, produções nacionais, independente dessas produções serem ficções, produções caras ou produções barrocas como a minha, né? Eu acho que a ficção científica está além dessa coisa da infraestrutura, né? Da tecnologia, né? Quando a gente fala de ficção científica, na verdade a gente está falando de uma maneira de ver o mundo, né? A gente está ficcionalizando a ciência, né? E juntando a isso elementos da filosofia, da crítica social, enfim. E eu acho que tem um campo enorme para isso. Eu acho que a gente ainda está no início, assim, para um movimento que ainda vai explodir. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Clóvis, qual foi o maior desafio, ou quais foram os maiores desafios na produção de Cassiopeia? Até mencione alguns detalhes para a gente. Boa noite a todos, obrigado por terem se lembrado de mim, porque faz tanto tempo. O filme, a produção, ela se iniciou em 1991, nós terminamos em 95. E nós estávamos, as dificuldades, até como ela mencionou, guardadas as devidas proporções, nossa proposta foi fazer um filme totalmente em computação gráfica. E naquela época, não estava disponível os hardwares e os softwares necessários para uma produção daquele tipo, né? Então, em 87, foi disponibilizado um primeiro software. E esse software, na época, que era o software Topaz, era o mais utilizado no mundo nos estúdios de animação de computação. E nós compramos um software desse para trabalhar em publicidade. Então, em 88, eu fiz a migração de efeitos especiais óticos para efeitos especiais digitais. Eu comecei em cinema em 1970. Isso em publicidade, e fazia também filmes educativos, curtas-metragens. Mas nos anos 60, nos anos 70, todos, eu me dediquei muito mais à animação tradicional em papel. Depois, quando a tecnologia no mundo de ficção ele começou a se tornar um pouquinho mais sofisticado, com maquetes, aqueles efeitos, então surgiram, em 74 já tinha surgido Star Wars. Então, as agências de publicidade pediam para a gente fazer aquele tipo de efeito, então a gente tinha que recriar aquilo ali. Então foi uma década de aprendizado para nós. Quer dizer, os artistas que trabalhavam com animação, eles passaram a trabalhar com maquete, já no ambiente 3D, com efeitos óticos, tal qual eles faziam lá. Então, para vocês terem uma ideia, assim, a agência de publicidade falava assim: olha, eu quero um efeito igual do 2001, no espaço, aquela canetinha que está voando, mas não está dando certo com um fiozinho, então tem que ver um jeito. Aí a gente chegava lá para a gente, então tem que estudar, olhar aquilo lá, aí a canetinha estava perfeita voando, aí vinha a comissária de bordo, pegava e fazia assim: mas como é que eles fazem isso, né? E assiste, faz aquela engenharia reversa. Descobrimos, aquilo era um vidro, onde a canetinha estava grudada no vidro, porque ela não passava o dedo para fora. Então, aí nós fazíamos o vidro. Aí tinha um filme, eu quero um filme como esse eu fiz um filme da Cadeira de Poupança, eles queriam uma nave como o DeLorean. Olha, eles vão entrar, então a gente ia para o estúdio, tinha que construir um carro DeLorean, e depois tinha que fazer a filmagem dele em estúdio, depois tinha que tirar as máscaras, fazer a composição, ir na rua, filmar. Para fazer Cassiopeia, se eu não tivesse esses 20 anos anteriores do trabalho que eu fiz em publicidade e em efeitos especiais, não daria, porque quando eu peguei essa ferramenta, né, aquele conhecimento lá, ele foi assim fundamental. Então, o que eu tinha feito já com desenho de animação em papel,
com maquetes e efeitos. Então eu tinha com muita mais facilidade ali, porque era muito mais fácil fazer. Apesar de que, comparado com os computadores que nós temos hoje, com os softwares que nós temos hoje, era muito rudimentar. Eu cheguei a fazer uns comerciais de televisão, onde nós ficamos um mês para fazer uma vinhetinha de 3 segundos, que era da Copersucar. Formava o logotipo da Copersucar e ficava um mês renderizando aquilo. A gente ficava olhando. É muito demorado. Era muito demorado naquela época. As memórias eram muito poucas, então precisava de muita paciência. E 2 anos de computação fazendo publicidade, aí chegou um momento que eu pensei assim, bom, eu acho que já vai dar para fazer um longa. Nós tínhamos 386, falei, bom, com esse 386 demora 15 anos para terminar o filme, mas contando com a tecnologia que ia ser rápido, bom, daqui um ano nós já temos um 486, depois vai ter 586, que acabou virando o Pentium. Então, fazendo os cálculos, nós tivemos que fazer uma fórmula para ir na aventura, mas foi um grande risco, porque eu fazia a modelagem, criava, mas não tinha como renderizar, não renderizava, tinha que esperar um outro computador chegar com uma outra memória, com mais velocidade, para poder terminar aquele filme. Mas eu pensei assim, se eu for esperar sair um computador para começar, vai demorar muito. Eu posso começar a fazer todo esse processo, esse pré-trabalho, fica 1 ano, 2 anos fazendo esse pré-trabalho e nós vamos chegando os computadores e vamos terminar. Só que também não tinha dinheiro. Era tudo uma loucura. O ponto em comum. Ponto em comum, não tinha dinheiro. Aí, assim, bom, aí nós vamos depender da sorte também. Mas era um risco. Ou você trabalha com esse risco, ou você não trabalha, vai fazer outra profissão. Se não der certo, vai fazer outra coisa. Eu comecei um longa-metragem em 1976, que era um desenho animado, que eu não consegui terminar também. Então, vou contar com isso, vou contar com aquilo, e não aconteceu. Mas nós tivemos, assim, uma certa sorte, porque meu sócio, que era o Nelo de Rossi, ele já tinha produzido um filme com o Hugo Giorgetti, o diretor Hugo Giorgetti, e ele tinha uma certa estrutura, ele investiu um pouco de dinheiro, mas nós precisávamos o orçamento ficou em $1.200.000 no final. Mas, naquela época, a Embrafilme tinha sido extinta, não tinha mais financiamento, patrocínio nós não tínhamos, mas em 93 saiu a lei do audiovisual. Nós estávamos com 40 minutos do filme, com tudo pronto, storyboard, vamos entrar. Nós entramos e naquele ano tinha 8 filmes que participaram dos editais. Então nós ganhamos, assim, por WO. Tinha 8, então tinha dinheiro, então foi para os 8. Os 8 que tinha ali, então nós conseguimos, não conseguimos muito também, acho que foi R$600 mil. Ainda ficamos com dívidas e tivemos ajudas de 2 empresas americanas, que foi o Laboratório Duart, porque naquela época nós não tínhamos como fazer a transposição da imagem digital, não era projetado o cinema digital, tinha que passar para a película cinematográfica para projeção. E custou $500 mil, era muito caro. Então quem investiu nisso foi uma empresa americana, que é um laboratório chamado Duart. Ele olhou o material e falou, não tem nenhum filme, nós levamos os discos, não tem nenhum filme no mundo ainda. Não, nós queremos ser os primeiros a fazer uma transcrição para a película cinematográfica. Na realidade eles foram, porque nós fizemos uma transcrição antes do Toy Story. O que nós não conseguimos, que é considerado o primeiro do mundo, o que aconteceu é que teve uma falha no meio do processo e tivemos que refazer porque as imagens estavam contrastadas. Mas esse pioneirismo, eles queriam ser pioneiros e teve uma outra empresa em Los Angeles também que emprestou $40 mil em softwares. E eu gostaria de até fazer um parênteses para ressaltar isso. As empresas americanas, eles gostam de novas ideias. Porque nós ganhamos $40 mil e eu falei, nós estamos fazendo um filme com o software de vocês. Vocês emprestam para nós essas licenças, que eram $8 mil cada licença, nós não tínhamos. Precisamos de 8 licenças. Aí eles falaram assim, tá bom, mandaram um contrato por fax, nós colocamos que foi feito com o software de vocês.
fizemos um contrato por fax, eles nunca viram a cara da gente. Se fosse um golpe, eles teriam caído. Mas mandaram por fax, nós assinamos, eles mandaram as licenças para nós trabalhamos 4 anos, depois devolvemos as licenças. E o filme saiu e colocamos, nós cumprimos a nossa parte. Aqui no Brasil, nós tínhamos Lei Rouanet, tínhamos Lei do Audiovisual, mas nós íamos nas empresas, eu falei, olha, eu estou fazendo um filme totalmente de computação gráfica, como é que é isso? Me dá uma referência. Eu falei, não tem referência porque é o primeiro do mundo. Vocês, primeiro do mundo? Nós passamos por estelionatário em mais de 200 empresas. Eu acho que eles pensavam que nós estavam tentando dar o golpe. E nós não conseguimos. E só conseguimos mesmo pelos editais e pela BNDES, porque eles tinham que investir mesmo para descontar. E nós conseguimos. E foram 4 anos de dedicação. Tivemos um roubo dos computadores. Um dia nós chegamos lá, eles entraram lá, roubaram. Nós tínhamos 12 computadores, roubaram tudo. Nada. Aí, eu falava para o produtor, olha, vamos fazer as cópias toda sexta-feira e vamos esconder. Porque a gente tem que estar com todo o backup guardado, porque quando entrar, aí eles vão falar que eu tenho a boca, que eu sou zicado, né? Eu não falava se entrar um ladrão, quando entrar um ladrão, quando eles entrarem, eles não vão roubar isso aqui, a gente deixava escondido ali. E realmente eles roubaram. Mas aí assim, olha, imagina, eu sentei, na segunda-feira eu sentei e falei assim, bom, isso é certeza que eu vou terminar. Não sei porquê, mas me deu uma certeza. Aí nós fomos lá, pedimos $50 mil emprestado no banco e compramos outros computadores. Perdemos uns 3 a 4 meses de tempo de trabalho, né? E nós tínhamos 5 computadores que estavam em outra sala e nós continuamos com aqueles. O monitor era preto e branco ainda. Nós ficamos 6 meses trabalhando com um monitorzinho preto e branco. A gente já tinha a referência de cor dos outros computadores, mas a gente fazia animação tudo em preto e branco. Foi terrível, né? E o filme nunca terminava. Você imagina você ficar 4 anos e não terminar. Um dia terminou. O segredo é esse, sabe? Teve um animador antes, que é Alcídio da Quinta, ele fez um curta-metragem muito bom em 1974, ele ficou 4 anos fazendo. Ele ganhou a targa da Unicef. Ele falou assim, olha, o segredo é você faz uma cena e guarda. Faz uma cena e guarda. Parece que vai demorar, mas uma hora termina. Então, a paciência é o segredo. Mas mesmo sem dinheiro. Eu acabei também de fazer um outro longa. Nós começamos R$3 mil meu, 3 mil da minha mulher, que ela ganhou ali. Vamos juntando. E agora? Vamos fazendo. Fiz uma exposição dos meus quadros, vendi mais 12 mil. Aí fui lá pega da minha filha, pega não sei de quem, vende 5 mil de cotas. Sabe? E o último eu fiz sem lei de incentivo. Porque quando eu fiz o primeiro, tinha 8 concorrendo. Hoje tem, não sei, tem uns 1.000, 2.000 concorrendo. Então fica difícil, né? E tudo gente boa, né? Como é que eles vão escolher, né? Então, nós optamos também por fazer assim, agora eu estou fazendo, que agora eu não estou bem de saúde, né? Então eu quero fazer outro filme, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas também, assim, eu estou zerado. Para fazer o Cassiopeia, eu encontrei um amigo meu, falei assim, olha, eu vou fazer um filme, preciso de $1 milhão. Você tem aí? Eu falei, não tem. Meu bolso também zerado. Mas aí nós fomos atrás. Você vai atrás, começa com a primeira pá e remove a montanha, né? Acho que o brasileiro é assim, né? Bom, já que já tivemos do Clóvis algumas informações que podem auxiliar os estudantes ou as pessoas que têm essa intenção de trabalhar com ficção científica, então vou saber também da Sabrina quais as dicas, ou informações, ou desafios que terão pela frente para alguém que ainda quer empreender e produzir ficção científica aqui no nosso país. Bom, eu acho que, primeiramente, não só falando sobre ficção científica, mas, né, cinema em geral, todos os gêneros, eu acho que a primeira coisa é investir na escrita. Né? Acho que tudo parte disso. Né? Então, quando você desenvolve a escrita da narrativa, do roteiro, né, você domina essa arte, fica tudo mais fácil. E aí também pensar de maneira estratégica, né? Porque a gente tem que saber
né, até onde a gente pode ir. Quando eu fiz o Personal Vivator, e quando eu escrevi o roteiro do filme, eu sabia, obviamente, que eu não teria aporte financeiro para construir uma nave ou para ter efeitos especiais em 3D ou coisas do tipo, né? Então eu tive que, no roteiro, já escrever de uma forma que o filme fosse viável, né? Então eu acho que é escrever pensando na produção também, sabe? Assim, então não dá para escrever um roteiro, a não ser que a pessoa, né, se disponha, né, a realmente passar alguns anos captando recursos, né, para produzir uma coisa grande. E acho que hoje em dia também diferente dos anos 90, quando, né, a gente estava numa crise de cinema, né, sem Embrafilme, sem Ancine, sem nada. Hoje em dia a gente tem vários recursos, né? Não sei até quando ainda, mas a gente ainda tem, né? Existem várias linhas de editais e acho que dá para se pensar o tipo de filme, o tipo de ficção científica que você quer produzir a partir da escrita. Então, meu conselho nesse sentido é investir, né, numa narrativa criativa, potente, pensando, né, estrategicamente que tipo de filme você quer produzir. Você quer produzir um filme viável, mais barato? Você quer produzir uma produção mais cara? Né? Porque isso tudo você vê no roteiro já. Né? Ao invés de escrever uma história que se passa em 2050 com efeitos especiais X ou Y, você pode pensar numa coisa mais humilde, mais simples, né? Enfim, não me foge a memória agora um exemplo concreto, mas por exemplo, no meu filme, no meu Personal Vivator, tinha essa coisa dos ETs, então eu pensei, um dos recursos que eu usei, né, um recurso simples, mas que já faz toda a diferença, é o fato dos ETs não conversarem, não terem uma voz conversando. Eles conversavam telepaticamente. Então, os atores estavam interagindo em cena sem falas, assim. Eles tinham um subtexto que eles decoraram, mas eles só interpretaram, né, com o corpo, sem fala. E na montagem, a gente colocou as legendas, assim. Então, e aí, né, vendo o filme, você, obviamente, já deduz que aquilo é uma conversa telepática. Então, no roteiro já estava assim, né? Essas falas estavam ali, mas, né, em off. Então, em off não, nem off estava em legenda mesmo. Né? Então, se a gente tivesse um produtor, que no caso fui eu mesma, né? Enfim, eu fui a produtora do filme, lendo, você já sabe, ok, beleza. Né? Eles conversam de maneira telepática, isso aqui é fácil de fazer, isso aqui não vai exigir, né, grandes verbas, né, para se produzir. Então, acho que é isso, é usar a imaginação, mas de uma maneira inteligente, né, pensando na viabilização do filme. Ou até mesmo pano de fundo do Rio de Janeiro, maravilhoso, como Sim. tem mais pro final do Personal Vivator. Sim, com certeza. Misturando, né, as linguagens, tudo. Exatamente. Com relação à animação, muitas vezes a gente costuma perceber as animações voltadas mais ao público infantil, mas algumas animações já têm sido produzidas mais ao público adulto, como uma das obras que a gente também tem na mostra, Uma História de Amor e Fúria. E a minha pergunta, meu próximo questionamento para a gente conversar aqui pode ser também com esse recorte para a animação, e depois a gente pode também mencionar aí para os curtas, né, não necessariamente sendo longas metragens. O que será que falta para aumentar esse mercado, sendo da animação, independente aí para o público infantil ou adulto? O que falta também nesse mercado dos curtas-metragens para o nosso país, para esse recorte aí ao nosso país, à nossa época, as questões que envolvem aí o nosso país e essa nova geração aí pós anos 2000, anos 2010. Bom, com respeito à animação, em 1973, nós criamos uma associação
Associação Brasileira dos Artistas de Cinema de Animação. Então, todos os realizadores de animação, eles participavam. Nós fazíamos publicidade porque era a única forma de subsistir. Não tinha como não subsistir. De filmes de ficção. O desenho animado brasileiro, já naquela época, ele estava bastante desenvolvido. Nós tínhamos prêmios internacionais. Em 75, um desenho animado que eu animei, chamado Cotonete Johnson, ganhou o Clio de Ouro, o primeiro Clio de Ouro do Brasil, na categoria de cosméticos. E todos nós que trabalhávamos com animação, eu trabalhei com o Valbercy que fez o Grilo Feliz. Eu chegava para o Valbercy e falava: Valbercy, a gente tem que fazer longa-metragem, Valbercy. Eu tinha 20 e poucos anos, eu trabalhava com ele, né? Vamos fazer, fica fazendo comercial, televisão, isso não é nada. A gente tem que fazer cinema, vamos fazer cinema. E aí, inclusive, nós começamos a fazer juntos. Ele começou a fazer, nós íamos fazer um filme de meia hora, que era o Grilo Feliz. Eu ia fazer o Morceguinho Pif, que era meia hora. O Luiz Briquet ia fazer um outro filme do circo, que era meia hora. Acabou que nós não conseguimos terminar naquela hora. O Valbercy transformou o filme dele num longa-metragem. Eu continuei com o meu filme de meia hora para aí. Depois eu desisti, troquei o roteiro, peguei o Cassiopeia, que era muito mais fácil. O outro filme estava muito difícil para mim, muito caro. E aí consegui terminar o Cassiopeia. O grande problema para nós, eu acho que desde aquela época, é o desconhecimento da arte e da animação em geral. Para governo, para empresas. Eu conversei com um produtor que veio para o Brasil. Ele era não sei se ele era da Hungria, eles faziam desenhos animados lá. Ele falou assim que, como lá era um país comunista, então ele ia pegar o dinheiro no comitê. Então ele chegou lá e o presidente do comitê falou: olha, nós queremos fazer desenho animado. Ele falou assim: o que é isso? Eu disse: não, desenho animado, assim, desse jeito, né? E ele teve que explicar o que era desenho animado para eles. E o leste europeu tinha uma escola de desenho animado fantástico, que era uma escola que a gente seguia. Eu não queria fazer filme infantil, eu queria fazer os filmes que o leste europeu fazia, porque a gente recebia muito filme. Eu já participei de mostras, eu fiz um curta-metragem, Amor, em parceria com o Zé, o cartunista. Nós somos em 1974, nós participamos do festival, da mostra de Lucca, na Itália. Esse meu curta-metragem foi para Alma Ata também, foi exibido lá na União Soviética. Depois foi exibido em Portugal, foi exibido aqui. E eram filmes que não tinha nada a ver com criança. E eu tinha, depois de 74 que eu fiz esse curto, fazendo comercial, eu comecei a fazer um outro curta-metragem de 6 minutos. Desenhei e animei ele inteirinho, estava no papel. Aí veio um animador que trabalhava com a Hanna-Barbera, ele era chileno, ele foi lá no Valbercy fazer: mas você está fazendo filme de... Ninguém vai assistir, você não vai ganhar dinheiro. Como é que você tem que ganhar dinheiro? Faz filme infantil, faz filme igual Hanna-Barbera, igual outros filmes, né? Você não vai acontecer nada na tua vida. Aí eu peguei, sabe o que eu fiz? Eu abandonei o filme, tá lá. Hoje assim, ó, um monte de desenho, desde 1975. E eu já tentei até terminar o filme, eu entrei em editais, apresentei aí, ninguém quer terminar meu filme. Entendeu? Eu não falei assim: o que eu vou fazer? Deixei. Aí eu parti para fazer filmes infantis. Porque você tem essa questão do quê? Tem a questão do mercado. Porque você vai investir num trabalho desse, você tem que ganhar dinheiro, porque você tem que pagar aluguel. Os filhos estão na escola, tem que comprar leite. E tem eu cheguei a um momento que eu desisti de fazer longa-metragem. Falei assim: bom, eu vou desistir, vou fazer só publicidade, porque eu tenho uma família enorme. Eu tenho que pagar contas. Então, e eu não sou... Eu sou assim, na minha geração, os meus amigos da minha geração, todos os pais deles tinham vencido na vida. A gente fala assim: venceu na vida. Então, os amigos da minha idade, 65,
Eles moravam com os pais, já tinham herdado a casa, não pagavam aluguel, eles já tinham, mas a minha família não, minha mãe era camponesa, meu pai, ele tinha uma certa doença, ele ganhava 2 salários mínimos, aí com 14 anos eu comecei a trabalhar, pagar aluguel, o meu dinheiro era o aluguel. Então, para mim, sempre eu tive essa dificuldade financeira, mas muito aguda, muito aguda. Se por um acaso eu tivesse numa posição melhor, eu teria feito filmes adultos. Porque eu ia assistir filmes assim, heavy metal, eu achava maravilhoso. Tem um filme que saiu na época que chamava, filme de adulto, Le Planeta Selvagem, Planeta Selvagem, desenho animado adulto, também francês. Eu gostava muito daqueles filmes franceses adultos de animação. E tanto é que o Cassiopeia, ele não é tão infantil, ele ficou meio adulto, porque o meu modo de escrever, ele é mais adulto. Eu não sei fazer essas piadinhas. Eu vejo aqueles filmes lá as piadinhas de desenho animado infantil, eu não consigo dar risada, eu acho muito imbecil, entendeu? Eu não consigo. Então o Cassiopeia, quando eu fiz, eu não sei fazer humor. Eu queria fazer humor com os personagens, não conseguia. Então eu trabalhava com eles uma coisa mais adulta, com ciência e assim. E tanto é que depois eu desisti de fazer animação para fazer roteiros de ficção. Então, eu tenho roteiros de ficção científica, que eu tenho há muito tempo. Tenho roteiro de terror, tenho 20 roteiros de terror que eu faço, tenho parceria também. Mas a grande dificuldade é orçamento. Mercado? Tem. Hoje tem um bom mercado por causa das TVs a cabo que estão comprando. Não precisa ser só cinema. E eu dou graças a Deus. Eu fico assim, nossa, esperando a digitalização, assim, rezando, né? Agora vai dar. Porque você pode ter um equipamento mais barato, uma câmera, e nós temos um equipamento. Hoje que equipamento não é problema. Você tem ainda um problema de custo do filme. Eu tenho um filme, vou vender para a TV Brasil, acho que eles compram por 10 mil. Não, tem que comprar por 100 mil, no mínimo. Sabe, 10 mil? Eu não tenho, ou então faz diferença. Se você não tem incentivo fiscal, você fez com o seu dinheiro, a gente compra por 100 mil. É uma forma de dar incentivo. Você não dá incentivo antes, mas dá um incentivo depois. Então tem essas questões políticas também, porque tem gente lá que ganha 100 mil reais de salário, entendeu? E a gente faz um filme 2, 3, 4 anos, só queria vender por 100 mil e para muita gente. Eu fiz um filme também assim, com os amigos, em cooperativa. Então, a bilheteria a gente vai dividindo. Vai vindo, vai dividindo. É todo em cooperativa. Assim, e funcionou, e todo mundo topou, porque todo mundo gosta. Então, no Brasil nós temos essa condição de fazer com baixo orçamento, filme de boa qualidade, precisa um pouco de dinheiro. Mas você faz com cooperativa, os atores vêm. Falei com o Rocco Pitanga, o Rocco veio, a Sabrina Petraglia, o Mário Cardoso. Eu chego para eles assim, igual o Luke Skywalker, né? Ele fala assim, Jedi, eu vou fazer um filme, você precisa fazer para mim, mas eu não tenho verba, é de graça. Depois vem bilheteria, divide um pouco, é só 3 dias, tudo bem. Yes, master. E vai assim, porque o Brasil é assim, é isso, nós somos desse jeito, nós não somos não temos dinheiro, ninguém tem dinheiro, então tem que fazer assim, não tem jeito. Agora, o pessoal recebeu, pelo menos o último filme que nós fizemos, já conseguimos metade do que estava previsto, né? Então, tem um ator principal que deve ter ganho aí uns 20 mil reais, eu acho até bom. Certo? Outro ganhou 12, outro ganhou 6, outro ganhou... Não é um grande cachê assim, mas para você trabalhar assim 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias, fazer um filme. Cinema é assim, cinema é arte. Então eu acho que tem que ter esse sacrifício. Eu não sei se eu respondi. Era animação, eu saí da animação. Não, complementou com mais informações ainda. Eu desisti da animação, não, desisti. Não, você fica lá desenhando, faz um personagem, outro. Cinema, eu filmo 5 minutos por dia. Então, 5 minutos nós vamos lá, é bem feito, 5 minutos por dia. Tá ótimo. Agora, a animação, cada animador faz
1 segundo por dia, 2 segundos por dia. Então, isso daí é coisa para 20 anos, quando você tem 20 anos de idade, 25, 30, tudo bem, mas depois, não mais, não dá certo. Não. Só complementando, se fosse filme de arte, assim, fazer um filme como Heavy Metal, aí tudo bem, acho que seria legal, né? Mas mesmo assim, é uma loucura fazer isso. E agora no campo dos curtas-metragens, você pode até mencionar as outras obras também, além do Personal Vivator, né? O que falta para esse mercado se expandir um pouco mais, ou se ele já se expandiu. Eu acho que a gente está num bom momento, né? Assim, acho que muita coisa pode melhorar ainda, né? Eu acho, por exemplo, que os curtas, eles não são apreciados da devida maneira, respeitados da devida maneira, eles não são considerados cinema, né? Muita gente, várias vezes já falei, assim, em algumas situações, não, porque eu tenho, eu fiz um curto e tal, quando é que você vai fazer um filme? Não, mas é um filme menor, então, assim, as pessoas não têm muita essa noção, né? Mas isso, enfim, já é uma outra história. Acho que tem a ver também com a nossa falta de educação mesmo nas escolas, entendeu? Eu acho que falta isso, introduzir o cinema, os filmes de curta-metragem, de média-metragem, as animações, enfim, né? Todos os tipos, todas as formas do fazer cinema nas escolas, já desde do maternal, assim, sabe? Eu acho que a gente falta isso um pouco ainda. Né? E eu gostei muito da sua fala quando você fala dessa parte do licenciamento dos filmes com os canais de TV a cabo, porque realmente assim, é um absurdo. Você faz um filme de maneira independente, né? Você paga para fazer o filme, né? E aí o filme bomba, o filme circula, o filme ganha prêmio, o filme passa no Brasil inteiro, passa no exterior, representa o Brasil, né? Em vários lugares. E aí você recebe aquela proposta indecente para vender o filme, né, para um canal de TV fechado, que vai pagar uma mixaria, assim, né? Tipo, paga 10 mil por um longa e para um curta paga... Eu não vejo. 3 mil, assim, 3 mil, assim, boa vontade, né? Assim, já... Não, um curta bombado, né? Porque, assim, já vi coisas do tipo... pagar 200, assim, sabe, para licenciar já ouvi isso, assim. Não, existe. Mas então, assim, eu acho que a gente deveria, não sei se é uma questão da classe se unir nesse sentido e começar a falar abertamente sobre essas coisas. As pessoas têm muito medo, né, no Brasil, né? A nossa classe, a classe do cinema, assim, é uma classe muito amedrontada, né? Todo mundo tem muito medo de se expor e perder o pouco espaço que tem, né, os poucos privilégios que tem, né, porque principalmente aqui no Brasil, as pessoas que fazem cinema, elas, né, hoje em dia isso está mudando um pouco, né, muito por conta do avanço das tecnologias e tal, mas historicamente o fazer cinema aqui no Brasil é uma coisa da elite, né, de pessoas que vêm tem heranças, né, que não precisam trabalhar, que podem contar com uma base financeira, né? E não vão necessariamente morrer de fome. Mas nem todo mundo é assim. Então, esse nem todo mundo acaba ficando meio no meio do caminho, ou então se acabando, né? Nessa loucura. Então, eu acho muito importante a gente começar a questionar, né, essa política de aquisições, de licenciamentos, né, de se impor, não vender um filme de longa-metragem por 10 mil reais para um canal de TV, né, para exclusividade durante não sei quanto tempo, né, porque quando você vende, né, porque geralmente é assim, né, você dá exclusividade 1 ano, você não pode mais vender para nenhum lugar, né, então assim, eu acho que tem essas questões que a gente, né, elas precisam ser melhoradas, e para que elas sejam melhoradas, elas precisam ser faladas e discutidas e conversadas. Eu acho que, assim, quando eu era pequena, eu lembro, assim, muito vagamente, mas eu me lembro que em algumas sessões de filmes, no cinema mesmo, assim, sei lá, tem a VT, né, do Spielberg. E antes do filme, do longa, eles exibiam curta,
Né? Então, assim, a gente perdeu isso também. Em alguns países isso ainda é uma tradição, né? Isso é uma cultura. Aqui no Brasil, parece que a Vitrine Filmes meio que retomou, né, essa tradição, né? Mas eu até hoje, até agora não vi. Né? Parece que eles licenciaram alguns curtas, né, para exibição, para abrir os longas, né, da própria distribuidora. E eu acho que é meio que por aí também, né, para a gente começar a elevar um pouco, né, a moral dos filmes de curta-metragem, que são os filmes que realmente divulgam o Brasil de uma maneira bem mais efetiva do que os longas, né, assim, porque a gente tem muito esse discurso, né, o cinema brasileiro está indo muito bem no mundo, no exterior. Assim, eu acho isso uma falácia, porque não está indo bem coisa nenhuma. Entendeu? Assim, não está indo bem coisa nenhuma, assim, sabe? Está indo muito bem é quando você vê, assim, sabe, um filme. O único filme que eu vi bem, assim, fora do Brasil foi o Cidade de Deus, assim, que de fato, na época eu morava fora, e eu vi esse filme, assim, sendo exibido, assim, como um blockbuster, assim, em vários lugares, né, na Europa e, enfim, nos Estados Unidos. Filme que foi comentado mesmo, foi assistido, criou um público, né? E a gente vê isso com filmes de países vizinhos, que são filmes muito mais baratos que os nossos, inclusive, né? Os filmes argentinos, os filmes uruguaios, os filmes chilenos, eles conseguem ter esse alcance, né? Na distribuição internacional e também na participação em festivais, né? Porque eles não ficam ali, eles vão para uma Berlinale, passam ali numa mostra paralela, não competitiva, entendeu? Eles vão lá e concorrem, sabe, ao Urso de Ouro, a Palma de Ouro, enfim. E os nossos não chegam nesses lugares, nossos filmes. Então, os filmes que representam o Brasil de fato, de uma maneira mais bem-sucedida, são os filmes de curta-metragem, né? Que são os filmes, assim, a gente mal tem editais, né, para filmes de curta-metragem. Né? Então, já começa por aí. A maioria dos filmes de curta-metragem... Agora a gente tem um aqui, outro ali, né, nos últimos anos, aí agora de novo a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, mas são esses filmes que nos representam, né? Então, e a gente, o povo acaba não tendo acesso, né, a esses trabalhos. E eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso, né? Assim, sobre a forma como os filmes curtos, né, deveriam ser melhor representados, assim, tanto na distribuição quanto no fomento também. Né? A maioria desses filmes continuam sendo produzidos de forma absolutamente independente, realizados, sabe, de maneira como cooperativa mesmo, entre amigos, entendeu? Porque as pessoas não têm dinheiro e não vão ficar esperando 3 anos para abrir um edital, para fazer um filme de 20 minutos, entendeu? 15 minutos ou 10. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que estamos num caminho melhor do que alguns anos atrás, mas acho que ainda tem muito a melhorar. Bom, nosso país, ele é rico em imaginário de ficção científica. Chupacabra, ET de Varginha, São Tomé das Letras, algumas outras falas ou contos, ou até mesmo que acabam ficando como lendas urbanas. Então a gente tem esse imaginário até folclórico, né, enfim, historicamente falando, e a Sabrina tinha iniciado já essa fala sobre como o Brasil é visto, né, no exterior, no cinema ou nessas mostras envolvendo os curtas, os longas, quem sabe aí a gente pode englobar a questão da animação. Então o próximo questionamento é para que vocês que já têm essa experiência, já tiveram esse contato aí com outras pessoas, como o Brasil era, e enfim, se quiserem até mencionar como ainda é visto, nesse segmento, vocês podem incluir a ficção científica ou qualquer outra, algum outro recorte nesses outros países. Bom, um pouquinho da experiência pessoal. Quando nós levamos o Cassiopeia em 96, 95 já estava pronto, nós levamos para alguns distribuidores. Eles gostaram muito do filme. Eu falei, nossa, mas onde é que vocês fizeram? No Brasil. No Brasil? Mas como no Brasil? Porque eles, para nós aqui, eles jamais poderiam imaginar
que naquela época nós teríamos condições de fazer um filme par e passo com eles, né? E como nós não somos um país assim tecnológico, porque quando você faz um filme de ficção científica, existe uma certa verossimilidade quando o país é tecnológico. Por exemplo, o Japão. O Japão é tecnológico, então eles fazem lá Godzilla, fazem filmes desde 1965 eles tinham os personagens, era National Kid, porque tinha os incas venezuelanos que vinham. Eles tinham muito filme, mas eles eram uma sociedade tecnológica, então era verossímil você ir numa grande fábrica e eles estavam querendo pegar um segredo dessas coisas. O Brasil não tinha essa tecnologia, assim, ele não é tão industrializado. Quer dizer, apesar de nós termos capacidade aqui no Brasil de ter uma boa tecnologia, faltou incentivo para desenvolver esse setor. O roteirista, eu conheço muitos roteiristas que têm histórias maravilhosas de ficção científica, de filmes de mistério, de filmes de terror. No Brasil, nos anos 50, as histórias em quadrinhos de terror foram consideradas as melhores histórias de quadrinho de terror do mundo. Do mundo, porque não tinha. Tinha os desenhistas, o Nico Rosso, Eugênio Colonese, muitos desenhistas aqui. Se vocês conseguirem ir nas bibliotecas e ver a qualidade do roteiro das histórias em quadrinhos, aquilo lá não foi para filme, mas eles tinham as histórias aqui. Nós tínhamos uma inteligência para roteiros igual a qualquer lugar do mundo. A minha geração cresceu assistindo filmes do Além da Imaginação, do Rod Serling, então aquilo lá eu tenho, aquilo lá me impregnou, aquele formato ali, nós pegamos, mas nós não temos, tem muitos roteiros, mas não temos como filmar, e as ideias vão vindo assim, e é uma angústia pra gente, porque a gente vê essa ideia, tem ideia e fala, não quero nem saber. Vem a ideia e fala, não, a gente já está assim. Bom, eu estou no fim de carreira, eu precisaria de viver mais uns 200 anos para realizar tudo que eu planejei na minha vida, e não consegui. Né? Então, mesmo não tendo essa credibilidade, quando eu fiz o Cassiopeia, eu não fiz assim ligado ao Brasil, né? História espacial, geral. Então, nós podemos concorrer com eles, sendo um texto bom, sendo uma história boa, tanto no nível deles, nós temos como concorrer lá fora. Só que tem uma coisa, a gente tem que fazer o filme em inglês. Se você fizer o filme em português, você não entra no mercado. Eles já me falaram, olha, não vem com filme em português para dublar em inglês aqui, que não funciona. E mesmo o inglês que nós falamos aqui, ele tem que ter uma interpretação verossímil. Você não vai fazer um filme em inglês e falando no inglês como se fosse um inglês sem interpretação correta. Mesmo o melhor ator, ele precisa realmente passar que porque eles são assim, são extremamente criteriosos. Nós temos essa barreira da língua. O Brasil sempre teve essa barreira da língua para conquistar mercados internacionais. Sempre teve. Então, quando você faz um filme aqui, Pagador de Promessa, ele ganhou o Palma de Ouro em Cannes, era em português. Mas, naquela época, o cinema assim, estava nascendo, tinha um cinema novo, tinha a Nouvelle Vague. Então, quando você via um filme que era um filme de raiz de um país, não importava. O pessoal lá na Europa, você lê legenda, tudo bem. Mas hoje o domínio mundial de distribuição é americano. Então, para você conseguir uma distribuição internacional, eles não vão ver. No filme do Cassiopeia, eles falaram para nós tínhamos um agente naquela época, e ele falou assim, olha, como é desenho animado, o labial, o lip-sync, não tem problema. A gente pode dublar e pode lançar esse filme no mundo inteiro, e nós vamos falar que é americano, que ninguém vai questionar que esse filme não é americano. Não é, porque eles falam assim, a qualidade do filme está excelente, esses movimentos de câmera, porque naquela época, como foi assim, o primeiro longa-metragem que foi feito eu não tinha referência nenhuma, então
Hoje, para mim é difícil fazer um filme com a câmera que eu fiz do Cassiopeia, porque a câmera do Cassiopeia é totalmente virtual, é simples, ela flutua e não aparece. Né? Então ela flutua, eu brinquei do jeito que eu queria com a câmera. Hoje já não dá mais. Se você vai fazer um filme limitado, você tem que estar. Você precisa ter dolly, precisa ter o equipamento e você está limitado, né? E eu me perdi. O que eu estava falando? A minha idade, eu tenho 65. São essas questões mesmo de como o Brasil é visto ou como as produções brasileiras são vistas em outros espaços. Então, né? agora já. Então, você colocou essa questão do extraterrestre, né? Então, o Brasil, aí nós temos uma grande riqueza. Né? Então, nós temos muito. Eu fui ufólogo desde criancinha. Assim, eu fui ufólogo antes desses ufólogos de hoje, que era o General Uchoa, era o Pellegrini. Eu já conversei com pessoas que ia fazer pesquisa de campo e conversava. Bom, e tinha uma revista que, nos anos 60, que era uma história em quadrinho de todos os casos que tem. Se você pegar só os casos que as pessoas relatam, dão filmes maravilhosos de ET. Aí ninguém vai contestar nada, porque você tem a testemunha lá, que aconteceu, ele vai falar, aconteceu, pode fazer esses filmes aí. Se é verdade ou não é verdade, a pessoa fez, mas o importante é que o episódio está lá. Você tem crop circles, e é muito rico esse campo é muito rico, e é muito verossímil. É muito verossímil. Né? Eu tenho um documentário, que é um doc-drama, que eu comecei a fazer esse ano, aí parei, me senti meio cansado, eu comecei a escrever, comecei a fazer, como eu faço computação, então para mim é fácil fazer eu sento lá e faço as labs, eu faço todas as reproduções, fiz muita coisa, né? Mas eu parei que eu estava meio cansado, aí fica assim, ó, porque para mim a produção é assim, eu paro um mês, 2 meses, 1 ano, continuo, passo para outro, volto, escrevo um livro, escrevo um roteiro, mas é um tema que eu quero abordar de extraterrestre. Arquivo X, então, era super, não perdia um, né? Não perdia um, e ainda acabou agora, né? Se vier, acabou agora. Recentemente que acabaram o Arquivo X. O Arquivo X você não precisa de tanto orçamento, porque ele tem um mistério, né? E não tem muita tecnologia para você fazer um filme como Arquivo X. Nos anos 70 teve uma série de televisão chamada Blue Book, que era das pesquisas de possíveis avistamentos nos Estados Unidos. Então você tinha série, e não tinha muita tecnologia, de vez em quando tinha uma aparição ou outra. Esse é um campo bastante interessante e viável para nós fazermos. Sim. E como o Brasil é visto, e mesmo nessa questão do cinema engajado em outros países, inclusive, por você já ter morado lá e ter ouvido falar, será que é só essa questão como se fosse um folclore ou não, é uma visão estereotipada, tanto das pessoas quanto do local? Em relação ao cinema ou em relação ao cinema? Não, eu acho que o cinema Eu morei na Alemanha, né? Morei 7 anos na Alemanha, estudei cinema lá. A referência maior que as pessoas têm lá do nosso cinema é do cinema novo ainda. Né? Tem um cinema um cineminha cult em Munique, uma espécie de grupo estação, assim, né? Mal comparando. Que é um cinema super bonito, que tem vários cartazes de filmes icônicos, assim, né? Então, tem vários cartazes, assim, tipo, tem um cartaz enorme do Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Tem fotos do Glauber, né? Então, o cinema, o Brasil é respeitado nesse lugar, né? Enquanto movimento artístico, cinematográfico, estético, mas dessa época, dos 60, né? Tipo, e teve um hiato, né? De décadas, as pessoas não conhecem praticamente as produções nossas, né, recentes, assim, e aí teve esse pulo para Cidade de Deus, que foi talvez o primeiro e único blockbuster brasileiro.
mesmo, assim, de você passar nas ruas e ver, assim, tipo, filas dando voltas nos cinemas, assim, eu vi isso, ninguém me contou. Não, tentei ver 3 vezes o filme, assim, não consegui, porque, tipo, ingressos esgotados, assim, tipo, a cidade inteira comentando. Uma vez que eu fui de férias para Barcelona e a cidade inteira estava comentando o Cidade de Deus e não consegui, tentei ver o filme lá, não consegui. E aí quando eu voltei para Munique, aí eu tentei mais 2 vezes também, não consegui. E assim, era um filme que era resenhado, assim, primeira página de todos os cadernos culturais, assim, tipo, era um filme que realmente aconteceu. Independente de gostarem ou não, mas é um filme que realmente representou o Brasil nesse lugar mesmo, de expansão e tal. Então, assim, a referência cinematográfica brasileira, pelo menos europeia, contemporânea, ela é muito díspare, assim, ela está, né, desse lugar dos anos 60, do cinema novo, né, de um cinema engajado, de um cinema vanguardista, e pula para o Cidade de Deus, que também é uma nova estética, né, naquele momento. O Cidade de Deus é de 2002, né? Isso já tem o quê? 15 anos já? 17 anos já? 16? Caramba! A Baby the Case. Então, mas ele foi revolucionário naquele momento, né? Assim, tipo, apesar de ser uma coisa meio tarantinesca, né? Aqueles cortes, né? Enfim, aquele tipo de montagem e tal, mas que foi uma linguagem muito... Eu lembro do Fernando Meirelles contando, por exemplo, aquela cena da galinha, como foi filmada, né? Tipo, os americanos piraram, perguntaram pra ele como é que você filmou aquilo. E foi assim, tipo... da maneira mais inusitada possível, assim, não lembro agora como ele explicou, mas assim, sei lá, Na vassoura, ele colocou a câmera na vassoura, foi, exatamente, sabe, então foi... O Spielberg perguntou, Foi vocês usaram Spielberg. equipamento? Exato. Na vassoura. Isso que a gente tem de melhor, sabe, eu acho que é isso, né, então assim... O jeitinho é gambiarra. A gambiarra, o nosso cinema é gambiarra, nós somos gambiarra, entendeu? Então a gente tem que aceitar isso. Isso é muito legal também, sabe? Porque nem sempre a gente precisa de dispositivos milionários, sabe? Para criar coisas incríveis. Então, assim, eu não acho que o cinema brasileiro seja visto de uma forma estereotipada, porque os cinéfilos, as pessoas que entendem de cinema de verdade, fora daqui, são pessoas muito cultas. Né? Assim, não estou falando das pessoas né, do público do blockbuster, eu estou falando de pessoas que se interessam por filmes de outros países, pessoas que se interessam por filmes latino-americanos, filmes brasileiros, filmes que não sejam americanos, são pessoas cultas, são pessoas que têm um entendimento real das coisas, no sentido estético, cinematográfico, são pessoas que leem, têm cultura e tal. Então, assim, eu não acho que elas vão para esse lugar do estereótipo. Eu acho que, muito pelo contrário, eu acho que é a gente que vai para esse lugar. E esse é o grande problema. E fazendo um recorte de gênero e raça, enfim, como mulher e como negra, enfim, dentro do campo do audiovisual, do campo do cinema, existe algo que foi um grande obstáculo, uma grande barreira? Não? Ou todos os dias são grandes obstáculos e barreiras? Até para motivar, né, se você quiser mencionar, ao invés de algo negativo, mencionar algo positivo para incentivar outras pessoas, outras meninas e outras mulheres negras a também produzirem, a pensarem sobre. Não tem barreira certa para mim, não. Não gosto de discurso, tipo, muito difícil. É difícil, viver já é difícil, tudo é difícil, mas assim, ele é poder, sabe? Assim, e eu sou abusada, eu sou metida. Entendeu? Não tem dinheiro, finge que tem, entendeu? Tipo, não sei, sabe? Vai, entendeu? Acho que a gente não pode... A vida é muito curta, sabe? O tempo passa muito rápido. A gente está falando de um filme agora de 2012 que eu me dei conta que são 16 anos. São quase 20 anos já, daqui a pouco, desse filme de Cidade de Deus, por exemplo. Que, sabe, foi outro dia. O tempo passa muito rápido. Então, se a gente ficar muito nessa coisa, é difícil... é complicado. A gente tem que falar do que a gente quer, assim, das melhorias, entendeu? A gente quer mais dinheiro para filmar, entendeu? Tem que abrir, sim, para pessoas negras, os editais, tem que ter cotas para as mulheres trans, mulheres negras, sabe? Tem que abrir isso, assim, sabe? Tipo, esse pedaço do bolo não pode ficar só com uma parte do, sabe,
dos privilegiados, né, desde sempre, né, que são a maioria dessas pessoas que estão construindo a nossa cinematografia já há tantos anos. A gente tem que falar do que a gente quer para melhorar, sabe? Mas eu acho que as dificuldades, cara, eu prefiro falar que para quem quiser realmente entrar nessa loucura que é fazer cinema, sendo mulher, sendo negra, sendo isso, sendo aquilo, assim, vai lá e faz, sabe? Vai lá e cola com quem está fazendo, sabe? Vai lá e pede dinheiro, sim, sabe? Grita, não estou tendo espaço, cria o espaço, sabe? Não estou conseguindo ganhar o edital, vai lá e, sabe, marca uma agenda. Não quer marcar uma agenda? Mete o pé na porta, entendeu? Porque vão chamar a polícia? Liga para a imprensa. Arrasou. Não tem espaço na mídia, faz uma autoentrevista, louca. Cria um blog, assim, autoentrevista, sabe? Não sei, eu não consigo ficar muito nessa coisa do não gosto nem de usar essa palavra, porque essa palavra é perigosa, né, para pessoas muito... né, está num momento estranho, mas vitimismo, né? Assim, tipo, mas quando a gente também fica só reclamando o tempo inteiro, a gente não está criando nenhuma outra possibilidade, a gente não vai mudar nada. Então, assim, eu prefiro falar de ações, sabe? Assim, vamos criar ações, vamos fazer. Então, meu conselho, né? Não sei se é isso que você pediu. O meu conselho é esse, sabe? Ação mesmo. Eu tenho uma pergunta para o Clóvis. Eu queria saber se você nunca teve interesse em iniciar uma carreira fora do Brasil e ir para os Estados Unidos nessa época, por exemplo, né, quando o cinema brasileiro estava praticamente morto, né, você com todo o seu know-how, conhecimento, né, eu queria saber se você teve um convite ou se isso já passou pela sua cabeça, se você pensou em tentar e por que não. Quando eu fiz o Cassiopeia, eu fui convidado para dar aula na Universidade de Nova York. Eles me chamaram eles estavam montando o departamento de computação gráfica e naquela época eles falavam para mim, só existem 2 cineastas que fizeram longa-metragem de computação gráfica no mundo. Um é o John Lasseter, outro é você. John Lasseter não pode vir dar aula. Você quer vir dar aula aqui? E aí fui ver o laboratório deles, eles até pediram para eu dar um parecer se estava tudo correto, se estava bem. Super laboratório, né? Mas eu não aceitei. Eu não aceitei porque eu não sei se eu tenho medo de sair do Brasil. Eu já tinha sido convidado também para trabalhar na Itália, com história em quadrinho, desenhando Tom e Jerry, eu também não aceitei. E eu sempre pensei assim, se você consegue alguma coisa aqui no Brasil e vai embora, o que vai ser do Brasil? Então eu não pensava muito na minha carreira, no que eu queria fazer. Naquela época tinha muita gente, que eu terminei com a Cassiopeia, que mandava e-mail, que ligava, falava assim, não, passa essa tecnologia pra gente, nós queremos aprender, você não tem curso. Eu nem tinha pensado, aí, bom, vou fazer um curso. Aí eu montei um curso, falei assim, enquanto eu não faço Cassiopeia 2, nós tínhamos o projeto de fazer o Cassiopeia 2. Vamos fazer um curso. E nós fizemos um curso que passou mais ou menos 500 pessoas aprendendo computação gráfica. E esse pessoal foi para as TVs. Muitos alunos meus estão na Globo, estão no SBT. E eles ligavam para mim e falavam assim, a televisão ligava, me manda um aluno, qual que é o seu melhor aluno? Passou muita gente boa. Vai para cá, vai para lá, vai para lá. Então, o Cassiopeia, eu penso muito em país, sabe? Eu acho assim, eu nasci no Brasil, sou brasileiro e eu quero que o Brasil se desenvolva. Assim, eu sempre falo assim, bom, eu fui para semente, virei semente, fiquei com dívida, eu poderia estar lá, e lá é diferente, sabe? Lá, quando você faz um trabalho, eles dão muito valor. Aqui, quando você faz um trabalho assim, sinceramente, você fala assim, puxa, temos que destruir aquele carro. Aquele carro tem que ser destruído, porque ele é muito bom. Não, tem que ser... Lá é diferente, lá se te joga um tapete vermelho na frente. A Columbia Pictures viu o meu trabalho e falou assim, meu Deus, a Columbia Pictures, eles mostraram os catálogos deles para nós. Falaram assim, olha, nós somos uma distribuidora, olha o que nós distribuímos.
A Fox Lorber também, que é uma outra distribuidora, mandou material pra gente, sabe, querendo que a gente trabalhasse com isso. Inverteu. Mas eu não sei também se isso daí seria para sempre. É difícil você sair do seu país, né? E eu tinha tanto material que era de raiz brasileira, sabe? Eu tinha personagem que era TV Pantanal, com personagens de TV Pantanal. Era tudo muito brasileiro. O Morceguinho Pift, que era um morceguinho que morava numa torre da igreja de Ouro Preto, lá em cima, história ecológica. Tá? Então, assim, eu não queria perder minha raiz. Eu pensei, se eu for para lá também, o que eu vou fazer? Eu vou ser um diretor técnico, eles vão me jogar poderia ter ficado milionário, talvez, não sei. Mas aí eu ia ser infeliz, porque eu ia ser um diretor técnico e, sinceramente, eu não gosto de nenhum filme de ficção científica, de super-herói. Eu não consigo assistir. É idiota. É imbecil. A gente assiste um filme, meu Deus, Tem primeiro 300 milhões de dólares jogados fora. Aí outro, 300 milhões. É muito bom, Nem tecnicamente. primeiro Superman, você gosta? Qual o primeiro O Superman? primeiro, assim, o primeiro, né, o de 78. Ah, o do Christopher Reeve? Ah, aquele é legal. Não, aquele eu gostei. Estou dizendo os de hoje. Ah, sim. O primeiro eu gostei, o segundo mais ou menos, o terceiro, teve uns de Superman que foram muito ruins. Não que eu não goste do cinema americano, porque o cinema americano, quando eu assistia nos anos 60, você tinha lá O Dia que a Terra Parou, 51, 2001, Odisseia no Espaço, que eu sempre assisto. Corrida Silenciosa, que é o único filme do Douglas Trumbull, que ele fez os efeitos do 2001, ele era o coordenador de efeitos. E também ele fez o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, todos os efeitos especiais. Ele fez um longa-metragem, Corrida Silenciosa, que era uma nave espacial que cuidava de plantas. E ele cuidava, tinha acabado a vegetação na Terra, e tinham naves, acho que ninguém assistia esse filme. E é muito, muito legal o filme. Então era um cara que cuidava ali daquelas plantas, elas começaram a morrer, e ele lutando para salvar aquela vegetação toda. Então você tinha filmes que tinham conteúdo. Né? O primeiro filme do Star Trek, que é do Robert Wise também, que ele é diretor do Enigma de Andrômeda, e do Dia que a Terra Parou, ele fez um filme assim hermético, né? Ele tem um mistério, né? Da nave Voyager, que eles têm que descobrir tal filme, não deu bilheteria nenhuma. Tanto é que o próximo filme foi pancadaria, né? Que é a Ilha de Khan e os outros filmes. O filme que eu gostei do Star Trek foi aquele das baleias, que é o melhor. Eu gosto assim, gosto quando o filme é super sério, ele tem conteúdo, você sai de lá, poxa, que legal. Esses filmes aí, imagina assim, se eu fosse para lá e eles me dessem um filme desse, você quer fazer esse filme? Eu falei, não. 100 milhões de dólares. Eu falei, não, não quero. Mas eu achava que daria certo no Brasil. Entendeu? Eu tinha feito um Cassiopeia, eu falei, não, agora eu fiz um Cassiopeia, eu vou fazer o 2, eu vou fazer o 3 lá no Brasil. Mas infelizmente eu não consegui dar continuidade, porque nós conseguimos dinheiro para o primeiro e depois não conseguimos mais nada. Nem a versão em inglês, que nós tínhamos combinado lá nos Estados Unidos, tinha um agente, ele conseguiu o James R. Jones para fazer a voz do vilão. Ele conseguiu a Celine Dion para cantar a música do filme. E em 96, a Celine Dion estava começando. Ele falou assim para mim, olha, essa cantora é boa, viu? Ela cantou o hino nacional aqui o hino americano, na abertura da Olimpíada de Atlanta. Você não viu a voz dela? Eu disse, não sei. Mas confia, né, que a Celine Dion é boa, ela vai cantar essa música. Quem cantou aqui no Brasil foi a Silvinha Araújo, que é uma voz muito bonita. Então a gente estava tudo armado, precisava de 600 mil reais, o dólar era R$1, para fazer a versão em inglês, para sair o filme. Eles iam comprar, a Fox Lorber ia comprar o filme por $500 mil. O McDonald's ia comprar as fitas, e você no McDonald's dos Estados Unidos, você ia comprar um McDonald's e ia ganhar uma fita do Cassiopeia. Estava tudo amarrado. Aí nós precisávamos lá também tinha dinheiro, 600 mil reais. Nós fizemos o projeto e entramos no Ancine. A Ancine foi reprovado. Como foi reprovado? É a versão em inglês do Cassiopeia, que já teve o incentivo fiscal
BNDES, tudo. Então não pode porque o Nelo, que era dono da produtora, ele falou assim, ele não é naturalizado brasileiro, ele é só residente brasileiro, mas a lei diz que tem que estar residente há 5 anos. E o Nelo, ele está aqui desde 1970 e ele já fez 3 longa-metragens com vários, produziu com o Hugo Giorgetti, ele já fez o filme dele, ele falou assim, não, tem que ser naturalizado. Eu falei, mudou a lei? Eles não responderam. Aí falei para o Nelo entrou em depressão. E eu também. Aí nós desistimos, eu falei, quer saber de uma coisa? Aí nós paramos o projeto e aí morreu. E nós tínhamos combinado, esse agente já tinha conversado com o Joe Troiano, que é um roteirista do Toy Story. Ele gostou muito do filme e queria trabalhar comigo para fazer o roteiro do Toy Story, do Cassiopeia 2. Aí eu fiquei esperando. Tanto é que eu falei assim, como eu tinha um compromisso de fazer com ele, o Cassiopeia 2, eu comecei a fazer o Cassiopeia 3. Aí eu terminei o roteiro, o storyboard do Cassiopeia 3, e o Cassiopeia 2 não foi para frente. Porque nós não conseguimos lançar o Cassiopeia 1 lá e morreu. Eu tenho o Cassiopeia filmado e tenho o Cassiopeia 3. O 2 eu tinha história, mas nós não desenvolvemos, né? Então tem esses percalços também aqui. É para assim, bom, nós fizemos o 1, não tem dinheiro para fazer o outro, o que vai fazer? Né? Elisa é morta. Aí partimos para outras coisas, né? Esse preconceito com curta-metragens que as pessoas têm, né? Mas todo mundo assiste Black Mirror, assiste, né? São séries que na verdade são vários curta-metragens, né? Mesmo assim continua esse estigma, internet, né? As pessoas abrem o celular e veem vídeos que às vezes são mais longos que um curta-metragem, né? Não são canais que facilitam para o curta-metragem, ele não precisa estar atrelado ao longa, passar antes do longa. O curta, ele é um formato em si, né? Você não fez um curta porque não conseguiu fazer um longa, você fez um curta porque esse é o que você queria contar, né? Você acha que essa resistência maior é do público ou é de produtores, distribuidores? Eu acho que as duas coisas, assim. E é engraçado porque, por exemplo, com esse filme, eu gosto de chamar os meus curtas de filmes, né? Eu não gosto de falar, é o meu curta. É meu filme, né? Então, assim, por exemplo, muitas pessoas, por que você não faz transforma o personal viveiro num longa? Assim, já ouvi de várias pessoas, assim, da indústria mesmo, né? Produtores e tal. Eu falei, gente, porque ele não foi pensado para ser um longa, né? Eu pensei no filme como sendo uma história curta mesmo, né? É isso, são 20 minutos. Não tem porquê. E eu vejo muito isso se repetindo, assim, né? Curtas, diretores que pegam aquele filme mesmo, que agora eu esqueci o nome do menino cego gay, Hoje eu não quero voltar sozinho. Ele era um curta, né? Que foi transformado em longa. Nem sempre funciona. Às vezes funciona, mas às vezes não. Então, assim, eu acho que os episódios das séries, né, como Black Mirror e tantas outras, assim, acho que são linguagens diferentes, na verdade. Eu acho que as séries, o formato série por si só já é um pouco maior, né? Normalmente são 90 minutos, 60, 90 minutos. Eu estava acompanhando agora uma série chamada Versalhes, né, sobre o castelo, o rei Luís XIV, e fiquei viciada. Mas é uma outra linguagem, não é um curta. Assim, são 90 minutos ali. Você tinha a lei da imaginação, por exemplo. E tem uma coisa de você quase meio novelesca, né? Assim, de você querer já ver o outro, né, outro episódio, assim, imediatamente. Você terminou, já quer ver o outro. Que o curta não é outra proposta, né? Uma obra fechada. Né? Então, eu não sei, eu acho que, na verdade, o grande problema com relação aos curtas não é do público. O público tem interesse, as pessoas gostam de ver, né? Eu acho que o problema todo é como a nossa indústria ela divulga e distribui esses trabalhos, entendeu? De uma forma, eu acho, muito equivocada. E como
essa indústria trata, né, esses trabalhos. É um tratamento menor, sabe? Um tratamento, não sei, eu sinto um pouco uma negligência, quase, né, nesse sentido. E, por parte do público, as pessoas que não têm uma cultura cinematográfica de ir a mostras ou festivais, ou de verem outros tipos de filmes que não sejam filmes blockbusters, elas praticamente desconhecem, né, esse mundo. Então, né, a minha fala foi mais no sentido assim, de propor, né, uma educação, uma reeducação, nesse sentido de apresentar a essas pessoas, né, esse formato de cinema, né, esse formato curto de cinema, que pode ser tão ou até mais interessante do que um longa-metragem, por exemplo. Nos anos 50 e 60, o curta era cult. Tinha até, por exemplo, em animação, tinha muitos filmes do leste europeu, e tinha filmes que a gente assistia sempre, que eram curta-metragem de 5 minutos, 6 minutos, mesmo americanos, não tinha nada a ver com filme de entretenimento. Eram filmes criativos, né? Então tinha até um programa na TV Cultura de São Paulo, que é o canal educativo, chamado História do Desenho Animado no Mundo da Animação. Então a gente assistia todo domingo lá, uma série de curtas, né? Curta da Tchecoslováquia, Zagreb, e nós tínhamos uma cultura de ficar esperando, assim, bom, Zagreb, a gente conhecia, filme de Zagreb, filme de Moscou, filme dali, então é dali que vinham os filmes. E tinha alguns filmes americanos também que eram nessa linha. Filmes assim, que eram de ficção, também tinham filmes de curtas que a gente cultuava, e tinha festivais de Super 8 que eram tudo curta. Então existia um público que era voltado para o curta, e tinha aquela linguagem, o pessoal entendia. Como você falou, lembrou também do Além da Imaginação, que eram capítulos de 23 minutos, era um formato maravilhoso para esse tipo de roteiro, porque não dá para esticar também. Quando os produtores do Além da Imaginação, o título brasileiro, quiseram esticar para 45 minutos, não funcionou. Porque você tem aquela reversão de expectativa, cabe em 23 minutos, não cabe em 45, não funcionou. Se fizeram alguns capítulos, eles tiveram que esticar e você não consegue. Agora tem um aspecto que hoje, nas TVs, eles querem capítulos de 45 minutos, porque eles têm que colocar os comerciais de televisão, os comerciais, os filmes de publicidade, eles têm que pagar o filme. Então tem essa questão comercial. Essa questão comercial praticamente fechou as portas. Você vai fazer um curta, eu já conversei com distribuidores e falei assim, olha, eu quero fazer curta assim, mas eu não consigo colocar comercial aí, tem que ser assim, assim, assim. Está fechado e não querem nem conversar. Não quer nem conversa, né? Então, tem esse aspecto do público de hoje também, que com a massificação tão grande, eles perderam essa ligação, vamos dizer assim, até poética com o filme, de ver o filme como uma obra de arte. Isso existia nos anos 40, existia nos anos 50, existia nos anos 60, a gente vivia isso, todo mundo até conhecia os curtas. Você viu aquele curta assim, aquele filme assim, 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 a gente sabia. Depois nós vamos perdendo isso. Aí hoje nós tínhamos a cultura da história em quadrinho, todo mundo lia, então era um outro mundo. Hoje vem a grande tecnologia, videogame, você tem celular, então aquilo lá fica tão dispersivo que o público realmente ele não tem mais esse formato. Então tem o público? Tem. Os resistentes, existe uma certa resistência, mas não é mais como era antigamente, no meu ver, sabe? Só um adendozinho, quem mantém isso até hoje é a Pixar. Antes dos filmes da Pixar, você tem os curtazinhos, né, que não cabem num formato de longa-metragem, mas eles mantêm aquela historiazinhas que também não são tão comerciais, né, e depois eles comercializam isso em DVDs e tal. Quando você quer alguma coisa da Pixar, você tem esses DVDzinhos com vários curtas que a Pixar faz, assim. Eles juntam todos os DVD, todos curtas num DVD. Depois de um tempo eles juntam, tipo, por 2, 3 anos, fazendo curtazinhos, eles juntam num DVDzinho, que como você, sei lá, tá curioso em relação ao que a Pixar produz, você acaba acessando esses curtas. Alguns são produzidos só pro DVD. Mas no Brasil seria importante, porque esses curtas, inclusive na minha época, eles são importantes para você desenvolver o profissional.
ou desenvolver as tecnologias, né? A Disney, ela tinha esse processo, eles faziam curta, então eles iam fazer um filme que tinha determinado tipo de abordagem que eles não tinham feito, de linguagem, de design. Então eles faziam um curta, que era já um ensaio para o que eles iriam fazer num longa. Então o curta ele tem esse aspecto de aprendizado, de você fazer para depois você lidar com um filme de 1 hora e meia. Esses da Pixar também, eu me lembro que quando eles faziam um filme, eles estavam usando novos programas, eles faziam um curta. Ele utilizava aquela tecnologia para verificar como é que estava. Agora, eles fazem com maestria, né? Com roteiro, com uma criação fantástica, né? É teste, mas ele em si é um teste, já não precisa desenvolver aquilo para outro filme. Aquilo lá já é a obra de arte, né? Perfeito. Um bom exemplo, mas um bom exemplo é o Alma, né, que é um curta da Pixar que tem uma temática muito adulta e pesada em relação aos desenhos da Pixar, mas foi um ensaio porque um pouco antes o estúdio Ghibli tinha ganhado o Oscar com A Viagem de Chihiro, né, e tipo o Hayao Miyazaki é considerado o Walt Disney, né, do Japão, né, e a Pixar começou a mudar a forma de fazer os desenhos começaram a ter uma pegada mais adulta e tal, depois do Alma, e veio logo depois o Up, né, que é um desenho já muito adulto, assim, que não é tão infantil quanto os anteriores da Pixar. E aí você vai ter uma crescente assim, os desenhos vão ficando cada vez mais parecidos com uma lógica de construção mais do Miyazaki, né, porque quem mais estava chamando atenção em animação no mundo era o Miyazaki, e a Pixar resolveu sair muito daquela escola da Disney e seguir um pouco da escola do Miyazaki, né? Aí você consegue ter um híbrido dos dois assim nos filmes hoje em dia. Bom, agradeço imensamente a presença de vocês e as valiosíssimas participações. E também agradeço a presença de cada um de vocês. Com certeza todos nós sairemos assim repletos além de conhecimento, mas principalmente de incentivo, para que, além de prestigiar as obras de arte cinematográficas aqui na nossa mostra, que também possamos divulgar esse tipo de obra ou aquilo que foi mencionado aqui para as pessoas que nós temos contato. Então, agradeço muito ao Clóvis, agradecer a Sabrina também. Obrigada, a cada um de vocês. Obrigado.